E qual é o papel da redenção, do tema redenção no livro de Ruth? O quanto ele fala sobre isso e como que ele fala, aponta para isso? Bom, Deus tem um plano a cumprir, né? Desde Abraão, a ideia é eu quero abençoar todas as nações da terra usando uma nação. E nesse processo, Deus usa pessoas falhas. Talvez a gente se assuste, né? Mas veja, tem espaço até para mim e para você, então Deus está usando pessoas falhas. E não desiste quando dá tudo errado, né? Então Israel está terrível. Se é comparado ao tempo de Juízes, se diz, nossa, parece que, né, deu tudo errado. Aí, que coisa louca, ele traz uma moabita para ensinar Israel a como tratar as viúvas. Veja, alguém estrangeiro no mundo antigo tinha vida muito difícil, porque não tem direito na hora de complicar a história, não tem comida para eles, não tem nada, não tem direito. São as primeiras a serem estupradas, tudo, é tudo de ruim. E agora Deus traz uma pessoa dessa, tá? E ainda que nasce do incesto lá, da história de Ló, né? Então, uma coisa impressionante e talvez mais assustador, diz lá que um moabita só podia fazer parte do povo de Deus depois de 10 gerações. Se isso consta na lei de Deus, então Davi era um rei ilegítimo, porque ele não era do povo de Deus, não deveria ser. Então, você começa a perceber que redenção, que graça, começa a ir adiante. Deus vai usar uma moabita para gerar descendentes que vão culminar em Jesus. É em loucura, tá? Então, o resgatador, ou goel em hebraico, não é coisa simples, tinha preço a ser pago, tá? Então, digamos que ele já tivesse uma esposa, ele vai pegar uma segunda, vai dividir herança, vai trazer potencial dificuldade entre os filhos por causa da herança, e foi por isso que o primeiro da lista, ele diz, cara, vai complicar o meu casamento, talvez a história da herança dos filhos, ele pulou fora, tá? Então você ser um resgatador, a gente olha que lindo, que maravilhoso, não custava, assim como para Jesus custou também, tá? Então Deus resgatou Israel do Egito, no meio dos juízes resgata eles o tempo inteiro, nos reis também, por fim vai cair em Jesus. Então a ideia de redenção aqui, ela tem uma faceta diferente, mas continua a mensagem de toda a Bíblia, do Antigo Testamento, que vai culminar em Jesus. Isso é muito bom. E essas questões de apontar para Cristo, elas são algo assim que a gente tem que sempre buscar na Escritura. O próprio Cristo fala, né, que toda a Escritura fala sobre ele. E hoje a gente tem, graças a Deus, retomado com mais clareza a importância de termos uma leitura bíblica cristocêntrica, que a gente procure Cristo nas palavras da Escritura, nas páginas da Escritura. A gente sabe da importância de que bons comentários façam isso. Você já destacou algumas coisas, mas seria pertinente falar um pouco mais como é que o bloco faz esse trabalho de apontar para Cristo na história desses dois livros que não fazem nenhuma menção direta ao Messias aqui, né? Mas a gente sabe que de alguma maneira Cristo está presente em figuras ali. Como é que isso acontece então? Como é que o bloco fala sobre isso? Sim. Vamos dizer, a questão de Cristo no Antigo Testamento, ela sempre foi e sempre vai ser controversa, né? Porque depende de como a gente lê isso, né? Depende do tipo de leitura. Para as pessoas que acham que tudo tem que ser apologético, ou seja, tem que provar Jesus em cada versículo, eles acabam forçando a barra, né? Mas, vamos dizer, Jesus está culminando a história de fato. Então, os libertadores no livro de Juízes, tá, eles estão apontando para algo que ainda falta, porque é um libertador que ajuda, liberta eles dos inimigos naquele momento, mas que a poucos tem a mesma situação. Então, está mostrando, está faltando algo ainda. Mesmo o resgatador, se você pensar na história de Boaz, ele não é perfeito. Então, levanta a expectativa. Um dia, talvez a gente vai ter um resgatador perfeito que vai nos livrar de fato, não só dos inimigos, mas de todas as consequências do pecado e da pecaminosidade, né? Se você pensar que nasce Obed, né, que vai ser o bisavô de Davi, que vai depois culminar em Jesus, outra vez, né, o livro de Ruth enfatiza justamente que esse casamento vai gerar Obed, que vai terminar em Jesus, porque isso é importante, tá, para a história. Não havia rei em Israel. O livro de Juízes fala muitas vezes, o rei virá.
né? Mas não é como as pessoas esperavam o rei, né? Então ele vem um pouco diferente. Então ele está apontando, as menções são indiretas, não são profecias diretas, e elas normalmente funcionam muito melhor, né? Porque elas geram essa ideia de expectativa, e quando você tem o Novo Testamento, você olha para trás e diz, nossa, é claro, mas não significa necessariamente que as pessoas liam o Antigo Testamento, por exemplo, Juízes e Ruth, e logo diz, nossa, está na cara que o Messias vai vir e tal. Essa questão, ela vem com o tempo e ela vai sendo desvendada nessa revelação progressiva que nós temos.